E agora de volta com o nosso quadro Espaço Pet com a médica veterinária doutora Luciana Fonseca. Doutora, vamos falar de vacinação. A importância de vacinação dos nossos pets, né? Tanto no nosso cãozinho como nos nossos gatos. Tem algum outro animal exótico que também merece vacinação e precisa? Existem algumas vacinas de raiva que são feitas, mas é muito pouco. Assim, em alguns animais silvestres, né? Dentro de casa é muito pouco que acontece. Às vezes é mais animal que vive selvagem. Sim. Quando a gente fala em vacina, imediatamente a gente anexa a questão de raiva. Sim. Né? Aquela vacina obrigatória anual. Sim. Então, esse é um grande erro que as pessoas acham que só tem que vacinar raiva. Tem que vacinar, é importante. Voltamos a ter casos de raiva no Brasil. Então é extremamente importante que se faça a vacinação de raiva. Seja na campanha pública, seja vacina particular, tem que ser feito anualmente. Só que não só essa. Né? Existem outras vacinas, como a óctupla, o adéctupla, como a giardia, a vacina da gripe, né? E são vacinas importantes que devem ser feitas no protocolo anual também. Certo. Eu sei que tem a vacina questão de a nacional, importada. Sim. Aqui uma tem uma diferença da outra. É o quê? É uma melhor do que a outra? Na verdade é o seguinte, eu sempre explico para o meu cliente que a gente não pode afirmar que são vacinas de baixa qualidade. Claro que existem laboratórios mais confiáveis e laboratórios menos confiáveis das vacinas nacionais. O grande problema é que essas vacinas a gente chama de não ética. Elas são compradas por qualquer pessoa, não precisa ser veterinário para adquirir. E aí, quando é o veterinário que compra, né, nós, como clínica, compramos uma vacina, nós compramos vacinas importadas, porque tem um controle de qualidade maior, só é vendido para colegas veterinários. E aí, a gente tem um acompanhamento da vigilância sanitária que vai na clínica, afere a temperatura da geladeira, que vai verifica se tem algum problema na geladeira que poderia modificar a vacina, que poderia não ser uma vacina viável. Isso não acontece no pet shop, entendeu? Então quem compra, como ela é uma vacina vendida, né, para qualquer pessoa, não existe esse controle. Por exemplo, eu já vi pet shop que faltava muita luz, eles na cabeça do proprietário, não que seja que ele quisesse fazer de má fé, mas ele congelava a vacina, porque na cabeça dele... Congelar a vacina? Ele congelava, porque na cabeça dele, se tivesse congelada, não perdia. Então, durante a noite ele congelava, de manhã ele tirava do congelador e botava lá em cima da mesa. E eu lembro que eu cheguei lá e a vacina estava em cima da mesa. Ah, não, doutora, tá aí para descongelar. Como assim? O senhor já perdeu o vírus todo, entendeu? E vírus é uma coisa muito sensível. Hoje em dia existem clínicas que têm geladeiras que inclusive são conectados com o celular do veterinário ou do responsável técnico. Se tiver qualquer pico de energia, se eventualmente a temperatura da geladeira cair mais do que o normal ou subir um pouco mais, ela apita no celular avisando que tem um problema. Para você ir correndo lá e ver o que está acontecendo. Para você ver o tamanho do controle de qualidade que tem. E isso não acontece. São vacinas mais baratas, extremamente baratas. Mas eu te falo assim, nós vemos em regiões, por exemplo, onde nós trabalhamos, que é a região do Alphaville, a gente tem muito pouca virose. Eu já vi animal vacinado com vacina nacional, corretamente, protocolo certinho, e que com 8 meses de idade pegou virose. E isso num lugar de baixa incidência de virose. Então isso faz realmente pensar que se a vacina não tiver uma qualidade ruim, às vezes a forma como ela é conservada é que impede que a vacina tenha sua eficácia. E a própria manipulação também, acredito eu. Tudo. Abre a geladeira, fecha a geladeira toda hora. Às vezes a geladeira que coloca comida é a mesma que vendem vacina. Isso não pode acontecer de forma alguma, entendeu? Então por isso que a gente recomenda vacinas importadas. Porque são vacinas que têm um controle de qualidade infinitamente maior. Tá? Okay. Desde a sua produção até o momento da armazenagem e que é aplicado no animal. Ou seja, o dono, o proprietário pode ficar tranquilo. Sim. Que realmente o seu animal está sendo imunizado. Sim, e que tem o respaldo de um veterinário. Por exemplo, um dia desses eu peguei um cliente em que ele comprou a vacina numa casa de ração, aplicou a vacina em casa, o cachorro deu uma reação alérgica, anafilática. Quase anafilática, né? Ele chegou a ter que usar adrenalina. Na verdade, a anafilática ele chegaria a óbito, né? Mas ele chegou com dificuldade respiratória, fez edema pulmonar, ele inchou o corpo todinho, fechou a glote. E ele chegou num quadro grave. Mas o que passa na cabeça de um proprietário pegar uma vacina, levar para casa, manipular e aplicar no animal? É muito comum acontecer isso. Né? É igual esse proprietário, ele tem um cachorro grande, então na cabeça dele era mais difícil, né? Por ser uma vacina muito barata, eles às vezes preferem comprar na casa de ração porque é mais barata. Mas se aplicar e pegar um nervo, pegar... Pode acontecer, e é o que eu falo, qualquer micro-organismo vivo, qualquer medicamento, ele é passível de reação.
né? Você pode ser picado por uma abelha e ter uma reação. Você pode tomar um remédio e ter uma reação. Sim. E foi o que aconteceu com esse animal. Quando ele chegou na clínica, ele veio alegando que tinham aplicado na casa de ração. No início a conversa era essa. Mas depois ele percebeu que ele tinha feito besteira. E aí porque eu falava pra ele, por isso que você tem que fazer no veterinário, tá vendo? Porque se isso acontece, você tem o respaldo de um veterinário, você tem alguém pra te atender, você tá numa emergência. E aí depois ele me contou que, na verdade, ele comprou, depois que o animal já estava fora de perigo, né? Ele falou, doutora, não tem mais risco? Não, agora tá tudo bem. É que ele veio me contar que ele comprou na casa de ração e que ele aplicou. Ele falou, nunca mais eu faço isso. E realmente, até com nós veterinários, existe às vezes a chance do animal ter uma reação alérgica. Sim. Ou anafilática a algum medicamento e ainda mais uma vacina. Só que quando você tá num ambiente, né, hospitalar, né, numa clínica, que tem um respaldo de um colega veterinário, se eventualmente acontece qualquer problema, você tem alguém ali para te ajudar, Sim. né, te orientar. Quais são as vacinas imprescindíveis hoje para um cão e para um gato? O gato é a quádrupla, a tríplice, a quádrupla ou a quíntupla felina, né? Que protege contra clamídia, calicivirose, panleucopenia, rinotraqueite e o vírus da leucemia felina. E a vacina de raiva. No cachorro é a óctupla ou a déctupla, né? Então é leptospirose, hepatite, parvo, corona, rotavírus e o vírus da parainfluenza canina. E a vacina da raiva também. Tem a vacina da giardia, que é um protozoário que fica nas fezes. Então, Tanto para gato como cachorro? Só cão. Esse, só no cão. caso, só cão. Em determinadas regiões, às vezes, os veterinários não fazem porque não tem tanta incidência de giardia, quanto a vacina da bordetelose, né? Que é o vírus da parainfluenza e a bordetela, que é uma bactéria, que tem na vacina da gripe, que é vulgarmente chamada de tosse dos canis. Sim. Também só em cão, tá? Determinadas regiões não tem tosse, então às vezes o veterinário não faz, Sim. tá? Mas obrigatório pela legislação brasileira são a óctupla ou a déctupla e a vacina de raiva, Sim. tá? A antirraiva é todo ano? Todo ano, As rigorosamente. vacinas é uma vez só? Na vida que deu? As Não, outras? jamais. Cão, mesmo cão idoso, eles pegam doenças como sinomose, que é o que mais mata hoje em dia, né? Certo. Então, a gente pede para vacinar anualmente, porque é obrigatório pela legislação. Mais interessante que hoje existem trabalhos que falam que o cão, o ideal seria ele fazer uma titulação. Como que é isso? Eu vacinei meu cachorro esse ano. Em vez de eu vacinar todo ano, quando daqui a um ano eu vou no veterinário, coleto sangue e faço o título de anticorpo que ele produziu essa vacina. Certo. Se ele tem um título de proteção, ótimo. Ele não precisaria ser vacinado. Não, o título dele tá baixando, ou é hora de eu vacinar ele, tá? Por quê? Porque isso inclusive se faz na medicina humana. Sim. Por que ainda não são todos os lugares que fazem? São exames caros. Então é difícil você falar pro proprietário, né? Olha, você tem um exame para fazer que vai ter que dosar 8 doenças, isso se torna muito caro. Então Sim. ainda não é viável. Mas o certo seria a gente se pudesse fazer isso. Inclusive a realmente. produção está me falando que nós temos a participação Ó. da nossa plateia virtual. Vamos saber qual é a dúvida ou questionamento ou colocação. Vamos ver o que pode soltar. Vamos lá. Tudo bom, Tancredo? Me chamo Vitor e eu sou aluno da Unip de jornalismo e eu acompanho o site do Mega Profissionais e gostei muito, ficou bacana, ficou jóia. E eu queria fazer uma pergunta para a doutora Luciana Fonseca, que é o seguinte. Doutora, eu tenho uma cachorrinha chamada Belinha, ela tem 9 anos de idade e com essa idade avançada do cachorro, se tem alguma vacina que ela precisa tomar, a não ser aquelas vacinas necessárias, que são aquelas anuais. Se tem algumas que ela pode ainda tomar e se ainda compensa tomar pelo fato dela estar com idade avançada. Tá bom? Obrigado. Ok, obrigado Muito pela legal, participação. né? Que bom que gostou do Bacana. site, né? Todos vocês podem acessar nosso site e mandar também a sua opinião. E isso é uma dúvida muito comum. Eu pego pacientes de acima de 9, 10 anos de idade, porque as pessoas acham que cão velho não pega doença. Aham. Pega e morre. Infelizmente, sinomose, que é o que eu estava comentando, é um vírus extremamente agressivo, ele tem 95% de mortalidade, só 5% dos cães salvam. E quando salva, ele pode ter algum tipo de sequela, como convulsão, não anda, tem tremores. Então, por esse motivo é que a gente pede. Eu já tive paciente com 13 anos de idade, 3 anos de vacina atrasado, que pegou sinomose e morreu. E tinham outros cachorros dentro da casa que estavam vacinados e que não morreram, entendeu? Então, por esse motivo, tem que vacinar. Agora, ele sendo tão idoso assim, não é perigoso a vacina? Não, é né? bem tranquilo, deve ser feito, ele produz imunidade, não tem problema algum, deve inclusive ser feito, tá? Até porque, a gente estava comentando da vacina da gripe, por exemplo, é igual uma gripe em idoso.
né? Gripes em pacientes idosos, ela se torna pneumonia com muito mais facilidade do que um paciente jovem. Sim. Então, por isso a recomendação da vacina da gripe, porque a gente sempre tem surtos, início do ano, meio do ano, nós temos surtos. Aham. Então, é importante que se faça. Qualquer época da vida, ele tem que tomar as vacinas. Muito bem, agora eu quero saber do nosso convidado aqui da parte musical, Eduardo de Souza, Sim. se ele já vacinou o gato dele. Que a semana passada a gente falou, né? Aham. Pra ele que ele Eu tem até que ter um falei gato. que eu arrumava um, Ó, né? o doutor até se candidatou. Inclusive, nós vamos ter o nome. A votação. Quem vai votar vai ser o internauta, não é isso? Bom, E aí? eu ainda não tenho gatinho, né? Ah, mas Ainda isso não. tem como, Tô né? organizando o espaço, né? Eu acho que precisa ter tempo para cuidar. Eu me preocupo Isso, também com importante. isso. Ok. Porque muitas vezes você quer ter o bichinho ali. Então nós vamos te dar uma semana. Uma semana pra para você se organizar. organizar. Pra Semana arrumar, que né? vem nós estamos aqui de novo, cobrando perguntar se ele Entendi, arrumou. se você já arrumou o gato, tá bom? Vou cuidar disso aí. Vamos de música? Vamos lá? Vamos, O que nós vamos aí agora? Saudade brejeira. Vamos Marcelo lá, Bar. vamos lá, essa é boa. Que saudade do meu alazão, do berrante imitando o trovão, da boiada debaixo do sol, dos caminhos gerais do sertão, das estrelas na noite luar, capelobo na mata azul, do arroz com piqui do ingá, dos amigos de fé da minha terra. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós voltamos com o programa Mega Profissionais. Vamos lá de música, vamos cantar mais. O meu peito goiano é assim, de saudade brejeira sem fim. Quando gosta ele diz que trem bom, quando canta a viola é paixão.